Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. E hoje nós vamos para a segunda parte da nossa revisão para a PRF, ok? Onde a gente vai trabalhar hoje apenas com química orgânica, onde a gente vai trabalhar com os compostos orgânicos, assim como polímeros e biomoléculas. Então, vamos começar o estudo da química orgânica, que é o estudo das substâncias que contêm o quê? Carbono. Então, a gente começa pelo postulado de Kekulé. O que é o primeiro postulado de Kekulé? Que o carbono ele é tetravalente, ou seja, ele faz 4 compartilhamentos. Aqui, ó, 4 compartilhamentos, que pode ser por ligação simples, dupla ou tripla ligação, certo? A fórmula eletrônica com os 4 compartilhamentos e aqui a fórmula estrutural plana. Segundo postulado, as 4 ligações simples do carbono são iguais. O que significa isso? Que as 4 ligações têm a mesma energia. Então, se elas têm a mesma energia, tanto faz eu ligar o cloro aqui, como do lado, como embaixo, que vai ser sempre o mesmo composto, porque não tem diferença de uma ligação à outra, ok? Isso quando for ligação simples, ok? E terceiro postulado, o carbono é capaz de formar cadeias com outros átomos de carbono. Então, você vai formando cadeia e vai aumentando aquilo ali. Quem é também possível de formar cadeia é o silício, né? Formando o que a gente conhece como silicone. Ok? Então, a gente começa o estudo da química orgânica estudando o carbono. Então, agora, a gente vai classificar esses carbonos. O que é um carbono primário? É quando ele está ligado a um ou a nenhum átomo de carbono. Secundário, a 2. Terciário, a 3 outros carbonos. E quaternário, a 4. Então, vamos ver esse composto aqui. Veja bem. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui o carbono. Deixa eu só diminuir isso. O primeiro carbono aqui, ele está ligado a nenhum outro átomo de carbono. Então, a gente diz que ele é um carbono primário, certo? Que ele está ligado a nitrogênio e nitrogênio. Esse outro carbono aqui também só está ligado a um carbono, então ele é primário. Esse daqui também só tem um carbono ligado a ele, tanto faz ser por simples, dupla ou tripla. Não é o tipo de ligação, é quantos carbonos estão ligados. Esse outro aqui, gente, ele tem 4 carbonos ligados a ele. Então, ele é um carbono quaternário, ok? Agora sobe. Esse aqui, eu tenho 2 átomos de carbono ligados a ele. Então, ele é um carbono secundário, assim como esse aqui de baixo. E o das extremidades, só tem um carbono ligado a ele. Então, ele é um carbono primário e primário, ok? Terciário seria ligado a 3 átomos de carbono, que não é o caso desse composto. Agora, vamos classificar as cadeias carbônicas, porque o carbono é capaz de formar cadeias. Então, tá aí, ó. Como é que a gente classifica em cadeias carbônicas? Em aberta, fechada. A aberta também ela pode ser chamada de cadeia acíclica. Quanto à natureza, ela pode ser classificada homogênea ou heterogênea. Quando ela é homogênea? Quando ela é sem o heteroátomo. Tudo bem? Sem o heteroátomo. E heterogênea com o heteroátomo. O que é um heteroátomo? É um átomo diferente do carbono, só que ele tem que estar ligado entre carbonos. Então, por exemplo, o hidrogênio nunca vai poder ser heteroátomo. Por quê? Porque ele só faz uma ligação, não é mesmo? Então, ele precisaria fazer 2 ligações, porque ele tem que estar ligado a 2 átomos de carbono, certo? O que é uma cadeia normal? Que ela só tem 2 extremidades. Ramificada, 3. Depois eu vou te dar um jeito fácil da gente descobrir se ela é normal ou ramificada. O que é saturada? Só tem ligações simples entre carbono, certo? Insaturada, ela tem dupla ou tripla entre carbonos, ou seja, tem que ter uma ligação pi entre carbonos, ok? Então, vamos classificar essa primeira cadeia aqui, ó. Primeiro, a gente vai colocar aqui que ela é uma cadeia aberta ou acíclica. Segundo, homogênea ou heterogênea? Ela é heterogênea por causa do oxigênio? Não. Ela é heterogênea por conta aqui, ó, só esse aqui que é heteroátomo. Porque nesse caso aqui, o enxofre está ligado entre carbonos.
Aqui, ó, esse oxigênio de cima não tá ligado nem a carbono, e o nitrogênio só tá ligado a um átomo de carbono, ok? Então, ela é uma cadeia, vamos de verde mesmo, heterogênea. Heterogênea, tudo bem? Depois, normal ou ramificada. Como é que eu explico para vocês isso aí? Como é que a gente identifica? Eu falo o seguinte, olha, pega o seu lápis ou a sua caneta, pega uma extremidade da cadeia e você vai traçar todos os carbonos. Você vai tentar traçar todos os carbonos sem tirar a caneta do papel e sem voltar. Se você conseguir riscar todos, ele é uma cadeia normal. Se ficar algum carbono de fora, ela é ramificada. Quer ver? Eu faço assim, ó. Pega essa extremidade, aí vou riscando, 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 riscando. Tá aí, ó. Tá vendo? Não consegui riscar todos os carbonos, então ficou algum carbono de fora? Não. Então ela é uma cadeia normal. Saturada ou insaturada? Ela tem insaturação? Tem. Tem essa daqui, que está ligada ao oxigênio, e tem essa daqui entre carbonos. Então, se ela tem insaturação entre carbonos, então ela é uma cadeia insaturada por dupla ligação. Essa dupla que está aqui, ó, ela é uma insaturação? É, mas confere essa insaturação, confere uma cadeia insaturada? Não, tá bem? Então, se não tivesse essa dupla aqui, se fosse simples, essa cadeia seria saturada, ok? Vamos agora fazer do disulfiram. O que é o disulfiram? Um medicamento utilizado para alcoolismo. As pessoas que tomam esse medicamento, elas ficam intolerantes ao álcool. Elas passam muito mal se ingerir álcool, mas tem que ser com prescrição médica, ok? É muito perigoso. Então, primeiro, ela é uma cadeia aberta, ou também chamada de acíclica. Homogênea ou heterogênea? Tem heteroátomo? Tem. Olha só, tem o nitrogênio, tem o enxofre aqui, ó, que tá esse enxofre, tá ligado a outro carbono, também pode chamar de heteroátomo. Esse aqui, tá bem? Então, ela é uma cadeia heterogênea. Normal ou ramificada? Então, vamos lá. Vamos tentar riscar essa cadeia, certo? Sem tirar o lápis, a canetinha lá do lugar, nem voltar. Então, eu vou começar aqui, ó. Eu vou começar com essa extremidade. Então, eu venho aqui, traço o primeiro carbono, desço. Ou eu desço, eu vou continuar. Eu vou continuar. Desço, continuo, desço, subo. Ah, não, agora eu quero vir para cima. Foi. Se eu tentar riscar outros carbonos, eu vou ter que tirar minha caneta, ou vou ter que voltar com essa cadeia aqui, ó, para poder riscar os de baixo. Então, você tá vendo, olha, que ficou carbono de fora, que são as ramificações. Então, a gente fala que essa cadeia é uma cadeia ramificada. Ramificação só se for de carbono. Por exemplo, na de cima ficou o nitrogênio. Nitrogênio não é ramificação, só se ficar carbono de fora. Depois, saturada ou insaturada? Ela tem dupla ligação? Tem. Mas está entre carbonos? Não. Está entre carbono e enxofre. Então, ela é uma cadeia saturada. Tudo bem até aí? Bom, vamos agora para a cadeia fechada ou cíclica. Então, olha lá. O que é uma cadeia mononuclear? Primeiro, o que é uma cadeia aromática antes disso, né? Cadeia aromática, gente, é quando ela apresenta ressonância. O que é ressonância? No caso do benzeno, ele apresenta duplas ligações alternadas. Lembra? São ligações π, elas estão fora do plano. Então, você tem uma aproximação muito grande desses elétrons π. Então, essa cadeia, ela era para ser uma cadeia extremamente instável. Por quê? Por causa da tensão do anel, a ligação π ela é fraca, essa cadeia ia romper e se tornar cadeia aberta. Acontece que essa repulsão eletrônica que acontece ali vai fazer com que essa ligação π pule para cá, essa pule para cá e essa pule para lá, formando, essa aqui é a seta de ressonância, formando esse composto aqui, ó, pulou para cá e pulou para cá. Acabou a repulsão? Não. Aí vem essa pula para cá e essa pula para lá.
Então, aí passa para o outro, passa para o outro. Então, gente, essas ligações π, esses elétrons da ligação π, estão em constante o quê? Deslocamento. Então, o que é ressonância? É o deslocamento de elétrons da ligação π. Tanto que a gente representa esses dois compostos por esse aqui, ó. O que é esse O? Não é um O, não é oxigênio, tá, gente? Como muita gente pensa. Isso aí indica o movimento dos elétrons da ligação π, ok? E o que é mononuclear? Quando ela apresenta apenas um anel benzênico. Quando é polinuclear, mais de um. Núcleos isolados. Núcleos isolados, gente, é quando a ressonância de um não interfere no movimento de ressonância do outro. Então, eles estão isolados. Pode ter carbono no meio, não tem problema nenhum. O que é núcleos condensados? Que hora que um elétron girar, gira da cadeia dele e do outro anel também, ó. Ele é assim, ó. Um aqui, eles têm carbonos em comum aqui no meio, tá vendo, ó? Ressonância aqui. Porque na hora que esse elétron pular para cá, esse daqui pula para lá, então vai interferir na ressonância dos dois anéis, ok? Certo? Homocíclica vem de homogênea, sem heteroátomo. Ah, quando ela não for aromática, ela é alicíclica. O que é homocíclica? Homocíclica é aquela, vamos fazer assim, forma de traço, aqui. Certo? Sem heteroátomo. Heterocíclica. Vamos fazer um aqui. Heterocíclica. Um oxigênio ali. Saturada. Essa primeira é saturada. Insaturada. Pronto, tem uma dupla ligação aqui. Ok? Então, eu tenho aromática e alicíclica. Aromática que apresenta ressonância e alicíclica que não apresenta ressonância. Tem uma classificação também, gente, chamada de alifática. O que é uma cadeia alifática? É qualquer cadeia, desde que ela não seja aromática. Então, de todas aquelas da cadeia aberta, são alifáticas? São. Cadeia fechada, só as alicíclicas que podem ser chamadas de alifáticas, ok? Então, vamos lá. Agora, vamos identificar e dar um nome para algumas funções orgânicas. Não dá para eu colocar todas, tá bem? O que é um hidrocarboneto? Um hidrocarboneto é um composto que apresenta apenas carbono e hidrogênio. Não pode ter nenhum outro átomo, só pode ter carbono e hidrogênio. Então, eu tenho aqui, ó. Esses hidrocarbonetos, eles podem ser classificados como alcano, alceno, alcino, alcadieno, alcatrieno. O que quer dizer? O al de cadeia aberta, certo? An quer dizer que ela é saturada. E a terminação de hidrocarboneto é O. Alceno, hidrocarboneto de cadeia aberta que tem dupla ligação. Alcino, hidrocarboneto de tripla ligação, certo? Tripla ligação, cadeia aberta com tripla ligação. Alcadieno, dien, duas duplas. Ciclano, hidrocarboneto de cadeia fechada, saturada. Por exemplo, esse aqui que a gente faz aqui, ó. Esse daqui, ó, é um cicleno, que é um hidrocarboneto de cadeia fechada, insaturado por ligação dupla, ok? Depois, e assim vai, certo? Alcadieno, alcatrieno, certo? Ciclino, e aí vai embora. O que é um álcool, gente? Olha, eu botei até o fenol aqui para a gente comparar um ao outro, certo? O álcool, tanto o álcool como o fenol, eles têm o mesmo grupo funcional. Como é o nome desse grupo funcional que você tem no álcool e no fenol? É o grupo chamado hidroxila. É o grupo funcional. Então, tanto o álcool como o fenol têm o mesmo grupo funcional. Qual é a diferença? Que no álcool, a hidroxila é ligada a carbono saturado, ou seja, que ele só faz ligação simples, carbono tetraédrico, ok? E no fenol, ele está ligado a carbono insaturado e aromático. Então, é o tipo de carbono que está ligado à hidroxila. Então, por exemplo, esse primeiro composto aqui, ó, esse álcool, como é que a gente dá o nome dele, ó? 2 carbonos, met e et, então é et. Entre os carbonos só tem ligação simples, an, terminação, ol, etanol.
O fenol, a curiosidade que você tem que saber é que ele é um composto ácido. Por quê? Por causa dessa ressonância que tem aqui, os elétrons não estão deslocalizando, então ele puxa os elétrons do oxigênio, que fica mais fácil ele arrancar os elétrons do hidrogênio. Ele é ácido, mas ele não chega a ser tão ácido como um ácido carboxílico, tudo bem? Mas ele tem caráter ácido. A cetona, gente. Cetona agora já mudou o grupo funcional, certo? Esse grupo funcional, tanto da cetona como aldeído, é chamado de carbonila. Na cetona, ela tem carbonila entre carbonos. E no aldeído, ele tem a carbonila na extremidade da cadeia, que nem essa daqui, ó. Pode ter mais átomos de carbono nessa cadeia, mas a carbonila tem que estar entre dois carbonos. Então, gente, qual vai ser o nome? Met, et, prop. Prop. Entre carbono só tem simples, cetona, ona. Não precisa localizar, porque ela tem que estar entre carbono. Então, ela sempre vai estar no carbono 2. Esse aldeído, tá vendo que ele não bota OH, bota AHO, pra você não confundir com a hidroxila? Ó, C dupla O H, carbonila na extremidade da cadeia. Ó, 1, 2, met, et, al, etanal. Tudo bem? Tem um aleto orgânico, eu coloquei isso aqui, porque lembra que a gente falava do PVC, policloreto de vinila, a gente falava do teflon, né, tetrafluoretileno, certo? Então, o aleto é quando eu tenho halogênios ligados ao carbono, que pode ser flúor, cloro, bromo ou iodo, ok? Depois, mais função orgânica. Ácido carboxílico. Aqui já mudou o grupo funcional, ó. Como é o nome desse grupo funcional? É carboxila. Tudo bem? Então, toda vez que tiver um grupo carboxila, ele é um ácido carboxílico. Vamos dar o nome desse, ó. Met, et, prop. Ele sempre vai estar no carbono 1, certo? Porque a função manda mais. Daqui a pouco a gente vai ver. Então, met, et, prop. Então, ele é o ácido prop. Entre carbonos, ligação simples, terminação óico. Tudo bem? Éter, eu tenho qual é o grupo funcional dele? Oxigênio. O oxigênio é o grupo funcional. Tudo bem? Para dar o nome, aí você vai colocar, você vai numerar, dar o nome antes e depois. Antes do oxigênio, só não tem um carbono, então você vai colocar metox. Tudo bem? E depois, não tem dois carbonos? Então, metox, etano. Então, por exemplo, se tiver dois carbonos dos dois lados, etox, etano, ok? Éster, gente. O éster, olha, você vai usar o seu ácido. Tira o hidrogênio do ácido aqui, ó, e coloca carbono. Pronto, ele virou um éster aqui, ó. Tá vendo? Ele virou um éster. Aqui, ó. Que ele tem um grupo da carbonila e do oxigênio, tá vendo? É como se tivesse tirado e montado o nome. Tanto, olha, que para dar o nome, você vai pegar o nome do ácido, né? Ácido propanóico, tira o ico e põe um ato. Aí vai ficar propanoato. E aquele que ficou ligado ao oxigênio no lugar do hidrogênio, você vai dar o nome do radical. Então, é propanoato de metila. Tudo bem? Amina. Amina, você contém um grupo amino, o grupo funcional dele é amino, que é ligado a carbono. Então, se está ligado a um carbono só, ela é primária, 2, secundária, 3, terciária. Tudo bem? Para dar o nome da amina, você vai dar o nome do radical que está ligado aqui. Tudo bem? Então, é etil, metil, amina. Professora, qual é a ordem? Metil ou etil? Você vai colocar em ordem alfabética. Então, o etil vem antes do metil, é antes do M. E amida? Amida, você vai colocar o nitrogênio ligado
a carbonila. Olha aqui, ó. Como se tirasse aqui no ácido carboxílico, tirasse a hidroxila e ligasse nitrogênio. Esse nitrogênio não precisa estar tá ligado a carbono, não, tá bem? Ela pode ser ligada a hidrogênio aqui também, ok? Então, com isso, gente, vamos falar mais alguns detalhes da nomenclatura. Então, a primeira coisa da nomenclatura, você tem que descobrir qual é a cadeia principal. A cadeia principal tem que ser aquela que tem maior número de carbonos e contém o grupo funcional, ok? Então, a gente vai começar a riscar a cadeia principal. Posso começar daqui ou daqui de baixo. Então, eu venho, ó, começo daqui. Ficou carbono de fora? Ficou. Se ficou carbono de fora, o que ficou de fora é ramificação. Então, esse aqui é o metil. E esse aqui, que ficou de fora, é o radical fenil. Tudo bem? Aí, eu vou numerar a cadeia. Qual a extremidade que eu vou numerar? Então, gente, tem prioridades. Então, primeiro, o grupo funcional, ele manda mais que todos. Então, ele manda mais que a insaturação. E a insaturação manda mais que a ramificação. Então, você vai pegar lá. Tem grupo funcional? Tem. Então, você vai para a extremidade mais próxima. Se não tem grupo funcional, você vai para insaturação. Se não tiver insaturação, você vai para a ramificação, a extremidade mais próxima. Então, nesse caso aqui, tá vendo que ele começou a numerar da direita para a esquerda, da direita para a esquerda? Então, por que ele fez isso? Porque o grupo funcional tá aqui, ó. Tá vendo a carbonila aqui? Carbonila entre carbonos. Então, isso aqui é uma cetona, não é? Vamos dar um nome? Então, ó, tem fenil e tem metil, certo? Tem fenil e tem metil. Então, o que vai fazer? Por ordem alfabética, o fenil está no carbono 3, o metil está no carbono 5. Agora, você vai dar o nome da cadeia principal. Ela tem 6 carbonos, então é X, certo? E tem dupla. Aonde? Você para, tem uma dupla no carbono 4. Então, você põe 4 e indica que ele tem dupla, aqui o N. Aí, depois vem 2, tem cetona. Tem cetona aonde? No carbono 2. Aí, você vai e numera. Agora, vamos ver essa daqui, ó. Vou tentar pegar o maior número de carbonos. Ó, cheguei aqui. Se eu subir, essa cadeia não vai ter maior número de carbonos. Agora, olha, se eu continuar, ela vai ter. Inclusive, o grupo funcional tá aqui, ó. Que grupo funcional é esse, gente? Isso aqui é uma hidroxila, que confere ele a função álcool, ligada a carbono saturado. E quem ficou de fora vai ser ramificação. 2 carbonos, etil. 1 carbono, metil. E outro carbono, metil. Aí, a gente vai dar o nome. 4 etil, tá aqui. Tem 2 metis, no carbono 3 e no carbono 2. Então, põe 2, 3 de metil. Professora, mas dimetil, D vem antes do E. Não, mas nesse caso, a gente olha para o M, tá, gente? Di é só dizer que ela tá dobrada. Héptico, porque tem 7. E por onde a gente vai começar a numerar? Aqui é uma tripla, tá? A partir da extremidade da insaturação ou da função. Olha lá, ó, o grupo funcional manda mais que a insaturação. Então, você começa aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, você vem, no carbono 5 tem a tripla e o álcool tá no carbono 1. Ok, gente? Até aí? Bom, agora, vamos apenas identificar as biomoléculas, tudo bem? Quem são os aminoácidos? Agora ficou fácil, olha, porque ele tem um grupo amino, certo? A gente acabou de ver na amina, e tem um grupo carboxila. Então, ele carboxila, que é do ácido carboxílico, e um grupo amino. Então, ele é um aminoácido, certo? Esse daqui a gente chama de alfa-aminoácido. Por quê? Porque ele está ligado ao carbono alfa. Quem é o carbono alfa? É aquele carbono que está ligado à carboxila. Não é o carbono da carboxila, aquele que está ligado no carbono da carboxila. Agora, se eu pego 2 aminoácidos e ligo esses 2 aminoácidos aqui, ó, tá vendo? Ó? Eu tiro aqui, tá vendo? Tiro aqui e vou ligar, ó. Olha só, eu vou tirar aqui, ó,
e vou tirar um hidrogênio de cá, ou seja, vai sair uma água. E vou ligar esse nitrogênio, certo? Nesse carbono que você tirou aqui. Aí vai formar isso daqui, tá bem? Essa ligação que eu fiz aqui entre o nitrogênio e o carbono lá da carboxila, isso é chamado de ligação peptídica, tudo bem? Certo? E ele formou um grupo amida, tá vendo, gente? Tá vendo aqui, ó? Eu tenho um grupo, deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Eu tenho aqui um grupo, vou aumentar aqui, ó. Pronto. O grupo amida, tá vendo? Nitrogênio ligado à dupla ligação. Tudo bem? Com oxigênio. Ligação peptida, alfa-aminoácido. Então, aminoácido é uma unidade e a proteína é a ligação de aminoácido. O que vai diferenciar um aminoácido do outro é esse R aqui. Tudo bem? É esse R. Aí vai mudar o tipo de aminoácido que eu tenho. Depois, lipídios. Os lipídios, eles podem ser triglicerídeo, fosfolipídios, como pode ser o colesterol. Triglicerídeo, ele é um triéster, tá vendo? Fosfolipídio, tá vendo? Aqui tem o grupo fosfato. E aqui eu tenho colesterol, que é do grupo álcool, certo? Que são gorduras, certo? Então, o que você tem que saber? Você tem que saber identificar essas biomoléculas. Ah, isso aqui é uma proteína. Ah, isso aqui é um lipídio. Ah, isso aqui é um carboidrato. Então, vamos ver o que é um carboidrato. Carboidrato vem de carbono hidratado. Então, por exemplo, eu pego aqui, ó, carbono hidratado. Multiplica por 6, C6H12O6, é a glicose. Dobra, C12H22O11. Por que 11? Porque você tirou um hidrogênio para ligar os dois monossacarídeos. Então, olha só. O que são os carboidratos? Eles podem ser chamados de monossacarídeo, que é só uma molécula aqui, ó. Monossacarídeo, tá vendo? Só tem um. Disacarídeo, por exemplo, a sacarose, C12H22O11. Você pegou dois monossacarídeos de glicose e ligou. Por isso que não vai ficar com, ó, C12H22O11. Por quê? Porque você ligou aqui, ó, um com o outro, tá bem? Certo? Tudo bem aí? Tirou oxigênio, então tirou hidrogênio. Então, é um disacarídeo, porque ele é formado por dois sacarídeos. E tem os polissacarídeos, por exemplo, o amido, tá vendo? Onde você forma uma cadeia polimérica. Tudo bem? Lembra dos polímeros naturais? Aí são cadeias enormes, que é o caso do amido. Então, carboidratos são cadeias que só tem carbono, hidrogênio e oxigênio, ok? Depois, gente, já que a gente está falando de cadeias poliméricas, a gente tem os polímeros. O que é um polímero? Polímero é uma macromolécula formada pela repetição de pequenas unidades, são chamadas de quê? Monômeros. Então, você pega lá, tem um monômero, começa a ligar. Se eu ligo 2, eu tenho um dímero. Se eu ligo 3, eu tenho um trímero. E a partir de 4, eu tenho polímeros. Eu tenho polímeros, por exemplo, com mais de 100 mil monômeros, são o que a gente chama das macromoléculas, ok? E esses polímeros, gente, eles podem ser homopolímeros, como pode ser copolímeros. O que é um monopolímero? Quando ele é formado por monômeros iguais. Então, tá aqui, todos os monômeros iguais. E os copolímeros? Quando eles estão formados de monômeros diferentes, tá vendo? Eu posso ligar de várias formas possíveis. Então, na minha cadeia, eu não tenho só um tipo de monômero, ok? Depois, os polímeros, eles podem ser termoplásticos e termofixos. O que é termoplástico? É aquele que a gente esquenta e ele amolece. Então, ele não muda a estrutura química, ele pode ser moldado novamente. O que é o termofixo? É aquele que você não consegue o quê? Moldar, que quando você aquece, ele se decompõe. Ele não amolece para você conseguir moldar ele novamente. Então, com isso, os polímeros podem ser natural ou sintético. Natural a gente viu, né, gente? Até o amido, a celulose, não é isso? Que são polímeros que se encontram na natureza. E os sintéticos é aqueles polímeros que se pode obter a partir do petróleo. Eles podem ser polímeros de adição e polímeros de condensação. O que é um polímero de adição? Um polímero de adição, ele tem que ter dupla ligação. Porque essa dupla quebra, ó, a mesma coisa, eu tenho A, dupla A,
dupla A. Uma é π e uma sigma. Aí, essa ligação π, ela se rompe, certo? Ela se rompe e forma os radicais livres, ó. Ó, liga esse com esse, e aí vai ligando, ligando, ligando com vários monômeros. E esses monômeros não necessariamente são iguais, eles podem ser monômeros diferentes. E olha só, gente, a gente vai falar daqui a pouco, tanto as moléculas que têm os polímeros que são formados por monômeros iguais, eles são chamados de homopolímeros ou polímeros normais. E formados por monômeros diferentes, eles são chamados de copolímeros, ok? O que é um polímero de adição? É aquele que tem que ter dupla ligação. Eu coloquei só esses exemplos aqui, mas naquela aula que a gente viu, você tem todos os outros exemplos de polímero, tá vendo? Ó, etileno forma o polietileno. Tetrafluoretileno forma o teflon. Politetrafluoretileno. Para que são usados? Estireno, o isopor, né? Isso porque na hora que eles injetam ar lá dentro e ele incha, formando quem? Formando o isopor, tá bem? Polímeros de compensação. Quem são os polímeros de compensação? São aquelas que na reação de polimerização, eles liberam pequenas moléculas. Então, por exemplo, o PET, polietileno tereftalato, são as garrafas PET. Olha só o que vai acontecer aqui, gente, ó. Esse aqui, ó, vai liberar uma molécula de água e vai formar o composto, ó. Tá vendo que ele forma um ácido a partir do álcool, de álcool etileno glicol, tá vendo? E vai formar a garrafa o quê? A garrafa PET, que ele é um éster. Então, vai formar um poliéster. Opa, polietileno não, gente. Ah, o PET, poliéster. Só tinha visto polietileno, tereftalato, tá certo. Então, a reação de cima para baixo, ele é chamado de reação de polimerização. Agora, se eu quero voltar, eu não tirei água, então agora eu vou colocar água, porque aqui no final dessa reação eu tenho mais H2O, porque o que é polímero de condensação? É que na reação são liberadas moléculas menores. E o inverso é chamado de reação de hidrólise. Então, na prova, ele pode te dar os dois monômeros e pedir para você formar o polímero, certo? Ou pode te dar o polímero e pedir a estrutura dos dois monômeros. Então, treinem isso tanto com o PET, né, com o polietileno tereftalato, como o nylon, certo? O nylon é a mesma coisa, ó. Ele vai ser liberado água aqui, ó. Então, aqui mais H2O. De cima para baixo, reação de polimerização. E de baixo para cima, reação de hidrólise. Então, quando você quer formar o polímero, você retira a água e forma o polímero. Quando você quer saber o monômero, você retira a água dali, bota a água ali e forma os dois monômeros ali, tudo bem? O nylon, gente, lembra que eu falei para vocês da Segunda Guerra Mundial, né? O nylon, o nome dele tem várias histórias. Opa, deixa eu botar para cá. O nylon, que ele é escrito assim, né? Algumas pessoas, alguns pesquisadores, só que ninguém sabe se é o certo, que dizem que são os dois grandes centros urbanos da época, era Nova York e Londres. Mas alguns americanos, inclusive eu estava conversando com alguns cientistas, eles falam que durante a Segunda Guerra Mundial, eles ironizavam os japoneses, porque assim, eles tinham criado o nylon naquela época, que era paraquedas, essas coisas, usado em paraquedas. Então, eles falavam assim, que nylon era a sigla Now You Lose Old Nippons. Agora vocês estão perdidos, velhos japoneses, né? Então, não se sabe ainda o porquê. Então, é isso, gente. Olha, é uma revisão rápida para a prova, certo? Para poder nortear aí a prova de vocês, ok? Então, boa prova, Feliz Natal e um ótimo ano novo para vocês, tá? Fiquem com Deus. Até uma outra oportunidade.